Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é a nossa maior motivação. Maria, sob os convites de Jesus, leva a que refletamos sobre um texto de Lucas 10:42, em que ele escreve Jesus dizendo: Mas uma só coisa é necessária. E se nós formos procurar nesses versículos citados, nós vamos encontrar que ali está o nome de Marta e Maria. E o texto então se inicia destacando que Jesus e os discípulos estavam caminhando e mostra que todos nós estamos a caminho, significando isso, né? E que nesse caminho cada um tenha facilidade para mantê-lo estático dentro de rotinas, na qual nada se inova e muda, ou estar caminhando de uma forma dinâmica, tentando chegar a algum lugar e descortinando a cada passo aspectos novos. E nesse caminhar, eles dirigem-se à casa de uma família de Betânia, perto de Jerusalém, e para eles era assim um lugar muito acolhedor, uma casa de amigos, e moravam ali os irmãos Marta, Maria, Lázaro. Jesus os amava. Passados os momentos vivazes da chegada, cria-se uma situação, um modo de ser e de entender a vida. Marta, que provavelmente era mais velha, preocupava-se com os afazeres da casa, acabava de chegar ali, os hóspedes, ela deveria preparar refeições e tantos outros detalhes necessários à acomodação das visitas. E Maria, totalmente despreocupada, sentava-se ao redor do mestre e o ouvia embevecida. E, de repente, Maria, vendo isso, questiona: "Oh, senhor, o senhor não se importa de que a minha irmã me deixe sozinha todo o serviço? Mande que ela venha me ajudar." E nesse momento, a nossa simpatia se volta para Marta. E a resposta de Jesus nos confunde. Porque ele diz assim: Marta, Marta, você se preocupa e anda agitada com muitas coisas, porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. E aí surgem os questionamentos. Jesus está defendendo a omissão, a exploração do trabalho de uma pela outra? E nós vamos entender que Jesus jamais menosprezaria Marta, de modo algum. E ele estaria, no caso, defendendo a preguiça de Maria, por assim dizer, que explorava o trabalho da irmã. Não, o texto visa refletir que, de modo geral, a agitação do mundo atual, grande parte das vezes, não deixa para que se cultive as amizades, os relacionamentos humanos, a oração para cada um de nós. E os dias, da maioria das vezes, são recheados de compromissos. É normal o envolvimento em questões, sim, importantes, e não dá muito tempo para que se escute os anseios mais profundos. Jesus questiona a agitação, a possibilidade de êxito, muitas vezes como realização dos sonhos mais profundos do ser, lançando cada qual em um mundo no qual as atividades nunca findam. Então, o estudo vem trazer à nossa mente esses raciocínios e a importância dos detalhes e da maneira como nós priorizamos as coisas. Assim, necessidade de dedicação aos compromissos materiais, como fazia Marta, mas também
precisa-se ficar aos pés de Jesus, como fazia Maria. Então, o texto traz assim uma reflexão que será o equilíbrio entre a atividade e a oração. Ele chama atenção para que se distinga que na vida do espírito imortal, o essencial é exatamente a união do trabalho com a prece, com o desprendimento, com a elevação espiritual. Quando Jesus diz que Maria escolheu a melhor parte, ele ensina aí que toda tarefa, que todo serviço, que toda ocupação útil, quando a pessoa se coloca no melhor de si para desempenhá-la, ele está trabalhando e orando, deixando esparcir de si energias das quais muitos certamente se beneficiarão. Em síntese, portanto, essa pequena história chama atenção para as necessidades do espírito, em dedicação plena a afazeres, mas também com o tempo a que se inclua Jesus no equilíbrio entre os dois aspectos da existência, as atividades materiais e as atividades espirituais intrinsecamente ligadas, no qual o desequilíbrio de cada um fatalmente trará consequências negativas para o outro. Uma só coisa é necessária, asseverou Jesus, desejando ensinar que a cada um compete estabelecer no seu íntimo esse discernimento, o equilíbrio. E o texto, ou a história, por assim dizer, ela termina dizendo assim: sem essa posição espiritual, de sintonia com o celeste instrutor, é muito difícil que alguém haja com proveito. Nós ficamos aqui até o nosso próximo episódio, pedindo que a Mãe Querida nos abençoe e guarde.